A macro-região vê quase que diariamente aqui no Jornal da Clube relatos de mulheres vítimas de ameaça, agressão e até morte. Os casos registrados recentemente com requinte de crueldade chocaram a população de Ribeirão, Araraquara, Franca, São Carlos, Ibitiúva e Barretos, onde uma mulher de 25 anos foi esfaqueada pelo ex-namorado, pois não aceitava o fim do relacionamento. Essas vítimas ainda são amparadas por leis, como a do feminicídio, Maria da Penha e uma mais recente que torna crime o descumprimento das medidas protetivas previstas. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a macro-região, formando opinião no Jornal da Clube. Recebemos as advogadas em Ribeirão Preto, Leandra Moura, em São Carlos, a Daniele Favoreto, em Araraquara estamos com a Carla Missurino, em Sertãozinho com a Andréia Valdevite e em Franca, a delegada de defesa da mulher, Graciela Ambrósio, que daqui a pouco também estará participando conosco. Vamos começar aqui então por Ribeirão Preto com a advogada da Comissão da Mulher da OAB, Leandra Moura. Leandra, qual que é o papel da comissão, então, aqui em Ribeirão Preto? Vocês acompanham esses casos de violência? Como é que realmente é o trabalho de vocês aqui em Ribeirão? Boa tarde para você. Boa tarde, André. Nós acompanhamos, a Comissão da Mulher Advogada tem uma atuação em todos os casos que são noticiados em Ribeirão e na região a respeito de violência contra a mulher, de misoginia, que é o ódio à mulher. Então, ela tem atuado, a comissão, de maneira bem frequente nesses casos e acompanhando em Barretos, como nós tivemos recentemente, em Ribeirão essa semana. Estamos atuando e procurando trazer esclarecimentos, prevenção e uma discussão também com os homens a respeito dessa violência contra a mulher e que pare o medo de denunciar. É esse o nosso papel atualmente dentro da OAB. Leandra, o que você tem percebido aqui, por exemplo, em Ribeirão Preto? É algo diferente das demais cidades da nossa região? Você percebe que os crimes também têm aumentado? Qual que é a sua visão quando a gente fala na ameaça, na agressão contra a mulher em Ribeirão Preto? Em Ribeirão Preto, os casos, eu acho que estão cada vez mais tornando público, né? Se tornando público, as mulheres estão perdendo o medo de denunciar. Aqui em Ribeirão nós temos um trabalho muito importante na vara específica na vara da mulher, com o agressor, que eu acho extremamente importante. A nossa juíza Carolina Gama tem uma atuação na EM. Então, tem algumas políticas públicas na região que traz um certo resultado, mas ainda estamos muito longe do ideal, que seria a não violência contra a mulher, né, André? Sem dúvida alguma. Vamos agora até, então, São Carlos. Lá está a advogada Daniele Favoreto. Daniele, que análise dá para a gente fazer da lei do feminicídio, aquela aprovada em 2015? Ela, de fato, contribuiu, pelo menos, por uma punição mais severa? Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Eu acredito que a lei tenha, sim, contribuído. As leis que atualmente vêm surgindo para a proteção da mulher, elas vêm contribuindo de forma significativa, inclusive na divulgação e publicidade de todo e qualquer tipo de violência contra a mulher, não somente a violência doméstica, que é muito veiculada e muito discutida. Essas leis, como a publicada recentemente, que trata a respeito da criminalização do descumprimento da medida protetiva, eu acredito que o papel principal seja inibir o medo da mulher na divulgação e na denúncia contra agressores de qualquer tipo de violência. Daniele, que resumo você faz aí da cidade de São Carlos, então? A situação aí é menos preocupante que das outras cidades? Também preocupa bastante vocês? Eu acredito que a situação aqui na cidade de São Carlos, como em toda a região ou em todo o território nacional, ela é preocupante, porque o medo ainda existe, além de outros fatores. A mulher ainda tem medo de denunciar qualquer tipo de violência, seja doméstica, seja um assédio sofrido num ambiente de trabalho.
Tá certo. Vamos agora então até Araraquara. Lá está a advogada Carla Missurino. Carla, Araraquara registrou 3 mortes, né, de mulheres aí nos últimos 30 dias. 2 destas mortes, pelo menos, de forma muito cruel. Não que a terceira não tenha sido, mas 2 delas, as mulheres foram mortas a facadas. Isso mostra realmente um ódio e pode ajudar a caracterizar o feminicídio, doutora? Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Sim, o feminicídio é um crime de ódio, tá? Geralmente cometido com crueldade, requinte de crueldade, mostrando que o ódio sobre a mulher ainda é uma questão de gênero, por ela ser mulher, tá? E ele não aceita o fim do relacionamento, é ciúmes, tá? Já vem com um histórico de violência doméstica normalmente. E esse ciclo da violência não sendo rompido, geralmente termina no feminicídio, que são mortes muito cruéis mesmo, muito graves. Aqui em Araraquara nós estamos com casos gravíssimos, que tem, assim, é impactante para todas nós mulheres, né? Gera uma insegurança muito grande, tendo em vista que o crime de violência contra a mulher só aumenta. É um crime crescente que necessita muito da atenção das autoridades, da Secretaria de Segurança Pública, políticas públicas realmente eficazes. Aqui em Araraquara a gente ainda não tem uma política pública voltada para a mulher especificamente e nem vara de violência doméstica aqui ainda. Nós não temos ainda em Araraquara isso. É lamentável, né? Porque toda a cidade eu acho que teria que ter realmente, não, doutora? Vamos falar agora em Sertãozinho. Lá está a advogada da Comissão da Mulher da OAB, a Andréia Valdevich. Andréia, de que maneira então essas medidas protetivas, elas podem ajudar pelo menos a coibir um pouco desta violência? Boa tarde para a senhora. Boa tarde a todos. Eu acredito que essas medidas protetivas, a partir de que determinadas pelo juiz, elas vêm a coibir, né? Tende a coibir um pouco a violência contra a mulher, né? Agora, com essa nova lei criminalizando a falta de cumprimento da medida protetiva, eu acho que tende a coibir ainda mais o agressor, né? Uma vez que ele pode aí até ser preso em flagrante por essa questão de não cumprimento da medida. E aí vai ficar submetido ao juiz para poder revogar ou não essa prisão. Então, eu acho que essa lei aí vem a reforçar para que o agressor, para que coíba-se o agressor, né? E no cumprimento das medidas protetivas. E dá para trabalhar de alguma forma, conscientizando, para que esses números também caiam um pouco, doutora? Eu acredito que sim, eu acho que isso daí envolve as políticas públicas, né? Eu acho que a propagação dos direitos, a conscientização da mulher, quais os direitos que ela tem, a partir do momento que ela deixa de ter medo e procure por ajuda. Então, todo um serviço que envolva os órgãos públicos venha colaborar com isso, para que essas violências cessem de alguma forma. Vamos agora até Franca, lá está a delegada de defesa da mulher, Graciela Ambrósio. Doutora, o que dá para perceber, principalmente a senhora que está à frente da Delegacia de Defesa da Mulher aí de Franca? Quando a mulher procura para fazer uma denúncia, ela já foi vítima, ela já está sendo vítima há muito tempo ou geralmente ela já de imediato procura a DDM para fazer a denúncia? Boa tarde para você. Boa tarde, André. Obrigada por estar aqui participando desse momento importantíssimo, que é falando sobre violência doméstica. Nós sabemos que a questão violência doméstica, o problema maior é a nossa questão social. Nós temos uma cultura patriarcal, machista, que isso aí tem que ser trabalhada, é claro, gradativamente. Já houve muitas conquistas, a Delegacia de Defesa da Mulher foi uma conquista importante, mas não tínhamos naquela época uma lei, né, que estabelecesse realmente um combate à violência doméstica. Lidamos aí com os crimes referentes à mulher
que eram tratados pelos juizados especiais criminais. Então, a violência contra a mulher nessa época, ela era tratada como um crime de menor potencial ofensivo. Então, a mulher era agredida física, psicologicamente, moralmente, patrimonialmente, sexualmente, e o crime era considerado pequeno. O autor pagava uma cesta básica numa audiência de conciliação e era suspenso o processo, não havia processo. Então, havia um sentimento da mulher com relação a uma... que não se dava o valor, né? Não se dava o valor devido àquela violência. A sociedade também não tinha a resposta, achava que isso era normal. O Estado havia um descaso, até que nós tivemos essa conquista que é a Lei Maria da Penha. A Maria da Penha, ela veio estabelecendo o que é violência doméstica, trouxe medidas importantes de proteção, que é a medida protetiva, e vimos aí também a aprovação da lei da desobediência, o feminicídio, que tem sido avanços e conquistas nesse sentido. É claro que depois da vigência da Lei Maria da Penha, houve realmente um aumento das denúncias. Nós percebemos muito a imprensa perguntar, mas depois da Lei Maria da Penha parece que houve um aumento da violência. É um erro pensar assim. A mulher se sentindo mais protegida por essa Lei Maria da Penha, ela passou a denunciar mais. Nós percebemos que as denúncias aumentaram muito, a mulher está denunciando, ela tem consciência de que a violência não pode ser uma coisa comum, a sociedade está abraçando mais a causa, temos aí segmentos também no combate à violência doméstica, e o que está realmente, a medida protetiva tem sido de extrema importância, é claro que é um instrumental importante, mas não só esse papel vai resolver o nosso problema, tem que haver, como prevê a Lei Maria da Penha, que é uma lei maravilhosa, considerada pela ONU uma das terceiras melhores leis de violência de gênero no mundo. Obrigado, doutora. Daqui a pouco a gente volta a falar com todas vocês novamente, porque agora eu vou falar com Vicente Golfeto. Golfeto, diante de tudo que nós ouvimos até agora, fica muito claro que as mulheres precisam procurar a polícia para denunciar, né? Boa tarde para você. Claro. Em homenagem ao deus romano da mensagem, núncio, nós temos denúncia, pronúncia, anúncio, nunciatura, de modo que é a mensagem que a sociedade envia ao Estado, informando para que ele possa iniciar o processo de transformação na área de segurança. Montesquieu diz que o Estado deve oferecer à sociedade apenas e tão somente, segurança e justiça. Mas ele não consegue oferecer nenhum dos dois, porque nós verificamos que muitas vezes segurança no Brasil é incompleta, inclusive no que toca muito às medidas protetivas que começaram a resolver o problema, mas apenas percentualmente e em porcentagem pequena. Justiça seja feita. Agora, nós devemos entender também que é preciso, mais do que nunca, entender que segurança não é só polícia, embora não se faça segurança sem polícia. É preciso entender que temos muito mais Ministério Público, mas a começar efetivamente do cidadão. Esse é que é o dado fundamental. E conhecer melhor as pessoas. Milor Fernandes diz claramente, diz de maneira nítida, articulado com um provérbio espanhol, que as coisas não são como começam. Na verdade, as coisas são fundamentalmente como terminam. E esse é o caso. As agressões, porque muitas pessoas têm a má índole, pensando equivocadamente que para agradar é preciso agredir. E conscientizam-se disso, chegam nesse ponto, né? Como são admiráveis as pessoas que nós não conhecemos bem. Porque a vida é um inventário de decepções. Tanto as pessoas conosco, como nós também em relação às pessoas. Nós começamos, quanto maior a simpatia à primeira vista,
maior a frustração e a decepção que nasce em função desse excesso de avaliação. Quando nós começamos a conhecer melhor as pessoas e quando nós começamos a ser conhecido melhor das pessoas, a verdade é que não é aquilo que nós pensávamos, não. No relacionamento, no trabalho, na vida próxima. E é claro que a proximidade é tão difícil de trazer o amor dentro dos 4 gigantes da alma, de que fala Mira e Lopes. Quais são esses gigantes? Amor, ódio, ciúme. O ciúme é o terceiro deles, porque é a grande causa maior da quantidade grande de feminicídios, de agressão, porque nós estamos muito próximos. E o 4º gigante da alma é o medo, que dificulta muitas vezes a pessoa agredida informar a polícia, porque ela começa a ter o mapa do crime, a geografia do crime, e essa geografia de importância fundamental para que ele comece a poder oferecer aos Estados condições de, mapeando o crime, evitar, cortando na causa, cortando o cérce. Saber verdadeiramente é saber pelas causas, fala Aristóteles, e nós podemos cortar por aí. Há um provérbio africano que nos ilumina muito, e em caso de relacionamento, nas escolas, nas empresas, relacionamento familiar, temos a dificuldade da proximidade, que é tão difícil que o Cristo manda que nós amemos o próximo. O relacionamento é tão difícil que então o provérbio diz assim: quando nós não temos inimigos interiores, os inimigos exteriores não podem nos agredir e não podem nos punir. Esse provérbio africano mostra claramente que nós temos que começar aumentando a atenção das pessoas para que não haja maior tensão. Daqui a pouco a gente volta a se falar novamente. Golfeto, em Ribeirão Preto, a advogada da Comissão da Mulher da OAB, Leandra Moura. Leandra, qual que é a importância de uma rede de atenção a essas mulheres que são vítimas de violência em toda a nossa macro-região? O importante, André, é que possa dar uma estrutura para a mulher que é vítima de violência. Como o Golfeto mesmo citou, o medo faz com que ela permaneça numa situação de violência por não conseguir sair daquele status quo, por não ter condições. Então, uma rede protetiva, políticas públicas, dá a ela opções de sair e mecanismo de sair desse ciclo de violência que ela vive. Né? Eu gostaria de citar uma lei que foi aprovada recentemente, agora dia 3 de abril, que passa para a Polícia Federal a competência para apurar crimes cibernéticos, de misoginia e qualquer tipo de abuso e violência contra a mulher na internet. Essa também é uma importante conquista, porque antigamente era apurada só no âmbito estadual e na rede mundial de computadores isso se torna muito limitado. São avanços, ainda não ideais. Porque nós precisamos de políticas públicas e, mais que isso, uma educação e uma cultura diferente do próprio homem, ter um olhar de respeito e de carinho com cada mulher que ele convive. E falando especificamente aqui de Ribeirão Preto, está faltando política pública, doutora? Não, nós temos políticas públicas, nós temos comissão na Câmara de denúncia de violência contra a mulher, nós temos o NAEM. O que falta é a efetividade. Nós não temos estruturas hoje que façam com que essas políticas sejam implantadas no município de uma maneira ampla, com tudo aquilo que pode trazer à mulher a segurança e uma outra opção de vida, né? Que ela não tem, de recomeçar, de ter uma segunda chance. Políticas nós temos. O que nós não temos hoje no município é estrutura que façam essas políticas funcionarem. Deixa eu ir a São Carlos agora, lá está a advogada Daniele Favoreto. Daniele, a gente percebe que ainda hoje essas mulheres são vítimas não só da agressão física, mas também da agressão verbal. Elas são vítimas dentro de casa, dentro do ônibus, muitas das vezes são assediadas, nas ruas. Está faltando se colocar no lugar do próximo, doutora? Eu acredito que em todos os casos falta-se sim se colocar no lugar dos outros. A violência contra a mulher não é somente aquela violência física, é a violência sexual, moral, psicológica, inclusive patrimonial.
Como dito pela doutora de Ribeirão Preto, nós temos as políticas públicas, não temos a estrutura para desenvolver esses trabalhos de conscientização nos órgãos públicos. Aqui em São Carlos, a OAB realiza um trabalho muito importante em relação à preservação dos direitos das mulheres, com a Comissão da Mulher Advogada, que tem um trabalho bem atuante. Então, se colocar sempre no lugar do outro, a conscientização, eu acredito que seja o que falte. A mulher perder o medo da denúncia, que isso já vem acontecendo, mas eu acho que é o que falta ainda para que o problema seja minimizado. Deixa eu ir a Araraquara agora, lá está então a advogada Carla Missurino. Carla, é preciso realmente bater muito nessa tecla. A mulher não pode ter medo de denunciar a agressão, né? Exatamente. A mulher precisa aprender a romper o ciclo da violência. Porque a partir do momento que ele já começou uma violência psicológica, ameaça, agressão, a tendência é terminar num feminicídio. Ele já mostrou o perfil. É importante que a mulher esteja atenta para esse perfil do agressor, tá? Esses sinais. E ela já pode romper esse ciclo da violência, ela tem que se afastar imediatamente, tem que denunciar para a Delegacia de Defesa da Mulher, tá? Receber a medida protetiva e, muito importante, é a mulher, caso haja descumprimento da medida protetiva, voltar à delegacia e dizer, olha, ele continua perseguindo, ele não está cumprindo. Aí o juiz pode decretar a prisão preventiva dele e ele aguarda o processo todo no presídio, tá? Então, havendo esse descumprimento da medida protetiva, ela tem que voltar e denunciar imediatamente para romper o ciclo da violência. Senão, nós vamos continuar. A medida protetiva, por si só, ela não vai te salvar de absolutamente nada. É um papel que o juiz vai te dar, certo? Mas você tem que estar atenta que, se ele descumprir, você volte a denunciar e dizer, olha, ele está descumprindo, que a prisão preventiva é decretada e ele aguarda o final do processo até o julgamento no presídio. Vamos agora até Sertãozinho, lá está a advogada da Comissão da Mulher da OAB, Andréia Valdevich. Andréia, qual que é a importância, então, de campanhas de conscientização, até para a gente tentar mudar um pouco desse cenário na nossa macro-região? Olha, eu acho que as palestras, acho que tem que haver mais uma questão de palestras, uma questão de mais organização entre os entes públicos, para haver mais uma questão voltada para essas políticas públicas. É muito triste saber que toda essa legislação vem sendo alterada para que a mulher consiga uma igualdade, né? Para que todos sejam tratados de uma mesma forma, como determina a Constituição Federal. Todas essas modificações legislativas, elas vêm buscar uma igualdade da mulher perante a sociedade, né? Porque vimos de uma cultura em que machista, né? Em que o homem aí prevalece em vários sentidos em relação à mulher. Então, eu acho que, como as outras doutoras já disseram, a gente não adianta ter só várias criações de entes públicos, a gente precisa colocar isso para funcionar, precisa ter uma estrutura. Aqui em Sertãozinho, a gente também, embora tenhamos várias alternativas, temos a OAB, temos a Delegacia de Defesa da Mulher, mas ainda precisamos de estrutura para que a mulher seja amparada definitivamente e dar continuidade nessa legislação, fazer com que a mulher seja realmente tratada de forma igual. Deixa eu ir à Franca agora, a delegada da Defesa da Mulher, Graciela Ambrosio. Doutora, no começo deste mês, então, foi publicada uma alteração na Lei Maria da Penha para punir aqueles que descumprirem as medidas protetivas. O que realmente muda a partir de agora e isso ajuda de que maneira no combate a essa violência? Sim, isso foi de extrema importância. Como eu disse, são as conquistas que estão vindo, né? A lei está, como eu disse, a Lei Maria da Penha, maravilhosa, prevê, já estampou, colocou
para fora dos lares domésticos, do lar, as 4 paredes, a violência doméstica. Estabelece as formas de violência, estabeleceu as medidas protetivas. Como eu disse, só o papel não resolve. Então, precisa acompanhar essas medidas. A implementação agora em vigor da punição para quem não cumpre a medida protetiva foi de extrema importância, porque dá ensejo a uma prisão para o autor que descumpre essa medida. O delegado não pode arbitrar a fiança, isso ficou a encargo da justiça. Então, mais uma vez, veio apertar o cerco para quem realmente pratica violência contra a mulher. Mas, como eu disse, não só a lei é suficiente. A lei prevê políticas públicas que precisam ser implementadas para que haja uma mudança de cultura. E isso é importantíssimo. Para quê? Não adianta aumentar as denúncias, as delegacias, a justiça, cumprir a lei, sendo que haja uma mudança de cultura. Isso é fundamental para que se quebre o ciclo da violência. Não sei se todos sabem o que é o ciclo da violência, né? Isso aí foi estudado aí por nossos estudiosos, que a mulher tem 3 ciclos. A mulher começa num estágio de que há uma conquista ali do marido, para que essa mulher adquira confiança. Depois começam as agressões morais, a humilhação. A mulher passa, vou falar aqui resumidamente, ela passa para um segundo ciclo, que realmente é o da violência propriamente dita, e o terceiro ciclo, né, que é aquele que nós chamamos da lua de mel. A mulher, no segundo ciclo, ela denuncia, mas não consegue sair. Porque o marido vai lá, promete que vai mudar, e é o ciclo da lua de mel. Então, se não houver aí um apoio, tanto da família, da sociedade, políticas públicas, para que ela saia desse ciclo da violência, e essa quebra de cultura machista, patriarcal vá se acabando, nós vamos sempre estar tendo aumento de denúncia, mas não indo diretamente na causa da violência doméstica. Sem dúvida alguma, importante romper esse ciclo, né? Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube. Em Ribeirão Preto, a Leandra Moura. Em São Carlos, a Daniele Favoreto. Em Araraquara, a Carla Missurino. Em Sertãozinho, a Andréa Valdevite. E em Franca, a delegada de Defesa da Mulher, Graciela Ambrosio. Muito obrigado a todos vocês pela participação. Vocês enriqueceram aqui a nossa discussão. Para finalizar, Golfeto, diante de tudo que nós ouvimos, está mais do que claro que já existe, então, uma legislação que defende essas mulheres. Só que uma punição mais severa para os agressores é capaz de evitar novos casos, Golfeto? Mas a impunidade, que é o grave, que é o crime continuado. Impunidade é a sequência do crime. Ele se potencializa e entra numa progressão de aritmética, se deslocando para a progressão geométrica. Mas é preciso deixar bem claro, André, que a violência em casa contra a mulher, a mãe, a esposa, a amante, a namorada, a mulher, de uma maneira geral, é a continuação da violência que se nota no trânsito, inclusive com palavras e com gestos tremendos no próprio trânsito, na praça de esporte, no trânsito, nas empresas, olhar gestual, falar, uma violência moral, que pensam que é sinônimo de força. A violência contra quem quer que seja é sempre um sinônimo de fraqueza, de debilidade ética e de comportamento. Na verdade, é isso. Quando as emoções sufocam tudo aquilo que a pessoa tem do ponto de vista de império da razão, ele é uma pessoa que não consegue fazer o cérebro comandar o coração, que deve mandar o estômago, que deve mandar no intestino. Nós verificamos que o homem superior é aquele que está de pé. A cabeça acima do coração e o coração acima do corpo de uma maneira geral. Se bem que essa de Queiroz já deixou bem claro que o coração é que faz o caráter. Mas esse conhecimento também foi lembrado muito bem por
por Milor, uma das suas maneiras interessantes de mostrar que nós temos que entender que o bom humor nos faz rir, mas o melhor humor nos faz pensar. E ele diz claramente o seguinte: meu bem é o nome de solteiro do marido. Quando a proximidade se acentua no lar, aí a agressão começa a ter o império e todo tipo de agressão. O nome de solteiro, meu bem, é apenas nesse período e nada mais. Sem a eclipse do ego, ninguém se ilumina. Nem marido, nem mulher, nem filho, nem colega de serviço. O ego precisa ser eclipsado, sepultado com um funeral de primeira classe. Há uma diferença. O egoísmo é natural, é conforme a natureza humana. Já o individualismo é uma cultura que foi muito bem declarada aqui. A cultura do machismo, da misoginia, da superioridade do macho, que nasce da força física. Agora, eu dei aula, não sei, 53 anos, um cursinho, a pós-graduação, e cansei de ver mulheres mais inteligentes na sala de aula e depois, porque acabou o império do que homens, acabou o império da razão. A razão foi de 1789, quando entronizaram a razão, e qual o filho da razão, o filho direto, que a Revolução Francesa mostrou? Entronizaram a razão e nasceu o terror. O terror e o horror são filhos da razão, filhos diletos da razão. Agora, esse foi um dado que nós temos que conhecer. Agora, terminada a razão, de 1789 a 1989, com a queda do Muro de Berlim, num arco do tempo de 200 anos, começou a intuição. O que é intuição? É uma centelha que chega antes que o pensamento e mais. A intuição é o raciocínio da alma. E as mulheres são mais intuitivas que os homens, mas muito mais. Tanto que nós temos aqui 5, 6 pessoas e uma pessoa está mentindo, não são os homens que percebem em primeiro lugar. Quem percebe em primeiro lugar que está mentindo é uma mulher, sempre percebe. Por isso que a Cosa Nostra diz o seguinte: quando você for mentir, se tiver mulher perto, seja breve. Senão elas captam de cara. É a intuição feminina que manda no mercado, muito mais. Os intuitivos são superiores aos racionais. Então nós temos que entender esse ponto fundamental, básico, para podermos equacionar. Impunidade é o crime continuado e a violência na sociedade é a continuação da violência para a mulher e de maneira mais agressiva. Gofeto, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Bom fim de semana para você. Para todos nós, para você também que está em casa. Muito obrigado.